Boa noite. Ora bem, mais uma semana, mais uma sexta-feira, mais um live. Hoje a minha convidada é a Joana Costa. Hoje vamos falar sobre cristais. Espero que exista curiosidade desse lado. Eu vou esperar que vocês se juntem a mim. Boa noite, Silvia. Boa noite, Cláudia. À medida que vão chegando, vamos aguardar também que a Joana se junte a nós para que eu possa também fazer a apresentação dela ou convidá-la também a apresentar-se. Vamos ver como é que acontece. Grata por estarem aqui hoje connosco. Eu sei que sexta-feira é sempre um dia em que estamos particularmente mais cansadinhos, mas também estas conversas servem para aligerar um pouco o que vai acontecendo à nossa volta e hoje um dia especial com tudo o que está a acontecer e às tantas é rir para não chorar com a vergonha que também nos toca a nós todos, não é? Olá, Guilhermina, boa noite, bem-vinda. Vamos esperar então que a Joana chegue aqui. Boa noite a todos. Gostaria de convidar-vos também a deixarem as vossas perguntas, caso tenham interesse em deixar perguntas. Existe aqui embaixo uma caixinha específica para perguntas. E se quiserem deixar, a Joana já chegou, se quiserem deixar aqui as vossas perguntas, às vezes até facilita depois nós poder responder, porque à medida que vocês vão comunicando, vai-se perdendo na conversa e então na caixinha pode ser mais fácil. Olá, Alô, Flor. boa noite. Fala comigo só para ver se eu te consigo escutar. Ok, eu não estava a ouvir bem. Não sei se a minha estão. Agora, Está tudo ok? consegues Ok. escutar bem? Sim, 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 sim. Não sei, devia ser alguma coisa da rede, mas agora está tudo Bem-vinda! ok. Obrigada. E obrigada pelo convite, primeiro que tudo, Soraya. É uma estreia. Sim, É uma sim, estreia. sim. Boa. Tenho Muito tido bom. aqui algumas estreias, mas é bom porque são conversas leves e, portanto, pelo menos do meu lado, espero que vos consiga transmitir este lugar sereno e confortável. É uma conversa, vamos conversar. Olha, então, à medida que as pessoas iam chegando, eu estava a partilhar que ia esperar por ti para fazer a apresentação, mas também podemos fazer aqui uma apresentação conjunta. Portanto, queres apresentar-te? Preferes que seja eu a falar um pouco? Diz-me. Olha, posso-me apresentar? Se te lembrares de mais alguma coisa, também podes acrescentar, claro. Ok. Então, eu sou a Joana Costa. Sou muitas coisas e gosto de muitas coisas. E às vezes até eu própria me sinto confusa no meio de tanta coisa que eu gosto de fazer. Sou uma apaixonada pelo mundo holístico, pelo mundo da espiritualidade, sou professora de meditação, tendo também outro projeto que não foi pelo qual estou aqui hoje, que é o Oxigênio da Alma. E sou também uma pessoa super apaixonada pela parte criativa, sendo que a minha formação académica foi feita em design e então são assim as minhas duas grandes paixões, aquilo que eu adoro fazer. E é Boa, isto. boa. Obrigada. Eu ia falar exatamente também do projeto Oxigênio da Alma, mas antes do projeto Oxigênio da Alma, ainda existe um outro projeto que também é giro, não é? Giro no sentido em que faz parte do teu caminho e que é muito também uma expressão daquilo que tu fazes, que é ser criativa. E, portanto, nós hoje estávamos e estamos com o foco aqui na questão dos cristais, para explorar Uhum. este elemento da natureza que de repente também ganhou mais uma vez um boom, porque nós sabemos que as coisas são cíclicas e, portanto, agora está outra vez na moda, mas pode ser interessante também para as pessoas perceberem um bocadinho do teu percurso, como é que esta criatividade se tem manifestado na tua vida, não é? Porque tu dizias a minha parte criativa, sendo que nós somos pura criatividade, não é? Isso é o que nós representamos, nós somos uma expressão criativa e depois podemos manifestar a nossa criatividade por vários canais. E tu não começaste pelos cristais e também não começaste pelo oxigênio, portanto, começaste
por um início diferente. Portanto, eu acho que pode ser interessante e pode ser rico. Se quiseres falar até um bocadinho da tua experiência no programa em que participaste, acho que pode ser giro para as pessoas também conhecerem esse teu lugar e nós depois, mais à frente, falaremos dos cristais, obviamente. Claro, claro, claro. Olha, por acaso é engraçado, foi agora quando estava aqui um bocadinho a parar e a pensar como é que, não fazia ideia que perguntas é que tinhas de fazer, que temas é que íamos falar, e por acaso estava mesmo aqui a pensar neste percurso todo. Isto começou, pronto, eu desde miúda que gosto desta parte criativa, mas eu estava a fazer mestrado em design de produto, ia fazer a tese, já tinha as cadeiras todas feitas de mestrado, e comecei a sentir que ir para o mundo profissional, mas a trabalhar para uma empresa ou estar a trabalhar para outra pessoa nunca ia ser aquilo que me ia realizar. E foi nesse momento que senti mesmo um enorme chamado a começar a fazer alguma coisa minha, a criar com as minhas próprias mãos e a criar assim um projeto. E foi assim que nasceu o Joana Costa Design, que foi o meu primeiro projeto criativo, Sim. onde tinha um foco muito grande na área da costura. Eu não tinha formação rigorosamente nenhuma, mas acho que temos dons que nascem com. Comecei a costurar as primeiras Sim, peças, a temos fazer mesmo essa. malas, bolsas, e pronto, comecei a vender pela internet, a fazer algumas feirinhas de artesanato também, e no meio deste percurso todo surge o Cozido à Mão, que foi um programa de televisão em que eu participei também e que me preencheu muito a nível de poder experimentar esta parte mais criativa. Uhum. Foi uma boa experiência, então. Gostaste? Consegues Eu ouvir-me não bem? sei se tu me estás a conseguir ouvir, porque Eu ouço, eu ouço. Eu vou pedir lá em casa, se quiserem partilhar ok, connosco se estão a ouvir as duas e se estão a se está a ser fluido ou se está com alguns cortes. Se quiserem dizer-nos alguma coisa desse lado, partilhem. A minha pergunta para ti, uma pergunta que é uma observação, portanto, foi uma experiência muito gira, foi uma experiência que super criativa e estimulante. Gostaste muito dessa experiência de participação no programa, então. Ok, boa. sim, sim, sim. E fazendo a ponte aqui, obrigada Pedro. Fazendo a ponte para o oxigênio, como é que surge a Índia na tua vida? Como é que aparece este caminho, não é? Ou mais este passo neste caminho? Eu acho que os caminhos são super paralelos. Eu tive uma altura em que eu própria me questionava, ok, tenho um caminho, tenho o outro, mas como é que eu consigo juntar os dois? Porque nem num me sinto completa nem no outro. E esta questão que eu estava a dizer quando eu estava no mestrado e depois decidi começar o meu projeto, isto coincidiu com uma crise existencial lá, com uma fase de muito questionamento, de não me sentia bem emocionalmente, psicologicamente, e então coincidiu com esta fase de procura, tanto a nível profissional e esta parte criativa, tanto com a parte holística. E foi por isso que fiz a viagem à Índia em grupo, a minha primeira viagem. Iniciei este caminho da holístico também no Reiki. Foi aqui que também tive os primeiros contactos com cristais. Ok, Ainda, neste momento, ainda os dois caminhos separados, ainda não consegui sim. integrar os dois. E então foi nesta altura também, coincidiu cronologicamente. Mas já ficou, porque isto é lindíssimo, não é? Quando nós começamos, se calhar no momento, também é possível fazê-lo se estivermos muito despertos para isso, mas às vezes não acontece assim. Às vezes nós só conseguimos identificar os sinais quando ganhamos perspectiva e olhamos para trás e percebemos, caramba, já estava lá e eu não estava para aí, não estava desperta, não estava presente nesse lugar. Faz parte e as pessoas têm experiências diferentes. Mas então já houve esse contacto, já tu consegues olhar para trás e perceber, ok, logo naquela altura eu já tinha tido aqui um contacto com os cristais. Sim, E sim, sim, foi esta aí. questão dos cristais, eu acho que é importante nós falarmos sobre isto porque
como em tudo, nós sabemos que existe sempre pessoas que não gostam, que desconfiam, que não acreditam, e é super legítimo. Uma das perguntas, eu ontem deixei uma caixinha de perguntas, ou uma caixinha com possibilidade para deixarem perguntas, e surgiram algumas perguntas. E uma delas era como melhor utilizar os cristais. Porquê? Porque às tantas existe muito a ideia de que a partir de que momento é que isto deixa de ser uma pedra, um calhau, tipo um objeto sem significado nenhum, para começar a ser algo com que eu me conecto profundamente de acordo com o propósito, com a intenção que eu tenha para aquilo que está a acontecer, não é? Porque os cristais eles têm energias distintas e, portanto, nós também escolhemos os cristais de acordo com a intenção que estamos a querer colocar. Queres falar-nos um bocadinho sobre isso? Sim, então é assim, na minha opinião, tu teres um cristal porque sim, é a mesma coisa do que tu quereres começar a correr, comprares uns ténis e deixares os ténis parados na prateleira. Eles estão lá em casa, mas não estão a fazer nada. Uhum, Então aqui com os cristais funcionam da mesma forma, ou tu te ligas à energia dele, ou então ele não vai ter um poder de atuar sobre ti. Isto acaba. Eu também tento procurar sempre muito a parte científica por trás, perceber esta parte da frequência energética, ok, porque uhum, é que isto funciona, e então cada cristal tem em si um tipo de frequência que está relacionado com, com o tipo de energia que existe em nós também. É por isso que conseguimos ter cristais adequados a cada chakra, porque são correspondentes à energia de cada uhum, chakra. E então acaba por ser por aqui. Quando tu, por exemplo, eu não acredito muito naquela escolha consciente, ok, eu preciso disto, então deixa-me ir ali à lista e procurar o que é uhum. preciso, porque isso vai estar a usar a mente. Eu acredito que os cristais acabam por ser uma porta de entrada muito bonita para a nossa intuição também. Ok, deixa-me aqui olhar, sei lá, ou ver na mão, ou Uhum. ver em fotos ou assim, ok, deixa eu ver o que é que chama por mim. E depois, sim, depois de seguires a tua intuição, vais perceber que tipo de energia é que aquele cristal se refere. E é quando te ligas de alguma forma energeticamente ao cristal que ele vai despertar em ti todos aqueles recursos que tu já tens, mas que tantas vezes tu te esqueceste. Uhum, uhum. Por Eu exemplo, um tenho. cristal que trabalha o plexo solar, que é o teu chakra do poder pessoal. Uhum, Tu, tu já tens esse poder pessoal em ti, só tens de conseguir manifestá-lo. Por isso acho uhum. que a energia do cristal só te vai fazer relembrar exatamente aquilo que já existe em ti. É uma conexão, porque, por exemplo, eu sempre ouvi, sempre escutei isto, que é, não és tu que escolhes o cristal, o cristal que te escolhe. Portanto, tu estás à frente de uma banca, imagina que estamos agora, as coisas estão um pouco diferentes, não é? Mas imagina que estás num mercadinho, daqueles mercadinhos típicos, não é? E isto chama por ti, tu vais, e às tantas são imensos, não é? E são imensos, ou seja, várias categorias e depois vários de cada categoria. E porque é que é um e não é outro? E eu recordo-me já se calhar há 2 ou 3 anos, num desses típicos mercados, isto foi no Campo Pequeno, eu estava a ver cristais, estava a escolher e estava a escolher um pêndulo. E é daquelas coisas incríveis, não é? Porque há qualquer coisa que te atrai, há qualquer coisa que chama por ti que não tem a ver com o aspecto racional. Mas também mas há várias formas de comprar o cristal, não é? Porque, imagina, quando eu me sento para fazer uma meditação, eu não tenho uma tabela por ordem alfabética e vou escolher o cristal certo para. Não. Mas quando eu compro, se calhar tem estas opções que há um cristal que me atrai e eu compro, ou então eu vou especificamente comprar. Por exemplo, amanhã tenho um webinar sobre touro e as pessoas que vão estar presentes no webinar tiveram a oportunidade de comprar os cristais na tua loja específicos, não é, do signo de touro. E portanto isto é super consciente, é uma coisa que não é comprada intuitivamente porque adoraram aquele cristal. Portanto, há aqui um propósito. Há várias formas de fazer isto. Portanto, não há uma forma
mais acertada, sendo que aquela que vai ser sempre mais acertada é aquela que vai de acordo com aquilo que eu sinto, não é? Portanto, Exatamente. com aquilo que está a acontecer dentro de mim. Mas há vários processos, portanto, eu posso comprar de forma super consciente e racional porque há um propósito, mas se calhar quando eu vou para o tapete ou quando eu vou para o chão ou quando eu vou andar na natureza, porque as minhas meditações são feitas a caminhar, por exemplo, se calhar aí já é de forma muito intuitiva e eu olho e escolho. Eu, por exemplo, este ano tive que fazer uma pequena intervenção e eu recordo, eu tinha recebido os teus cristais, não sei se 2 ou 3 dias antes, aqueles cristais que me enviaste. E foi giro porque eu antes de sair de casa, eu tive que ir buscar um cristal. E eu não fui à procura do cristal, este é específico para levar para o hospital. Nada a ver. Eu olhei para Uhum. o cristal que senti que, pá, é isto, é esta energia. E só depois é que eu fui ver as características e pensei, ok, está sempre tudo certo porque vai estar sempre tudo certo, não é? Sim, 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 sim. Sim, tem sempre essas duas opções. Eu, por exemplo, tu tens cristais que são melhores para harmonizar a tua casa, para proteger, Uhum, cristais, por exemplo, que são recomendados para ter num carro se quiseres algum tipo de proteção, ou os cristais associados aos signos, que são ótimos para trabalhar estas questões das uhum, luas, como tu também recomendas sempre. Mas eu, por exemplo, eu ando sempre com um cristal ao peito. E isto é super gritante em mim, porque eu uso o mesmo cristal durante muito tempo, é tipo aquela fase, e depois começo a sentir, ok, já não me apetece usar isto, e começo a ver ali outros que me chamam a atenção. E troco, pronto, acabo por trocar o amuleto que anda comigo uhum, todos os dias, porque em determinada fase, e não faço de uma forma consciente, mas em determinada fase, sinto que já não faz sentido aquele e que é outro que me está a uhum. atrair. Olha, E às vezes fala-nos. as situações ainda nem se desencadearam, porque às vezes, ok, escolho um cristal que vai fazer sentido, aquele tipo de energia vai fazer sentido numa determinada fase, que ainda não tenho sinais nenhums que vou entrar naquela fase, mas que depois parece que o cristal já me estava a abrir caminho para Sim, isso. sim, sim, excelente. Isso é maravilhoso. Olha, ia convidar-te a falar, já que tocaste nesse assunto de haverem vários tipos de cristais para várias ocasiões ou contextos, queres falar um bocadinho? Queres, por exemplo, dizer às pessoas que tipo de cristais é que em casa, por exemplo, elas poderiam adquirir ou usar nesse sentido de dar aqui uma maior harmonia? Os cristais que podem utilizar, por exemplo, no carro? Queres partilhar um bocadinho para as pessoas também conhecerem especificamente 1 ou 2 exemplos? Sim, então olha, nós temos, acho que era a turmalina que tu estavas a mostrar há bocadinho, não era? É. Também Então tens nós essa? temos a turmalina, Não. tenho aqui alguns em cima e está aqui a turmalina. Então nós temos de proteção e de enraizamento que está ligado ao nosso chakra da raiz, à nossa estabilidade, e é sempre super recomendado para termos no carro, para termos em casa também para proteger o ambiente. E há também quem goste de andar diariamente com uma turmalina. Isto em termos de proteção. Temos a turmalina, a cianite negra. Normalmente, os cristais de proteção são aqueles que nos dão estabilidade, são aqueles que estão ligados ao nosso chakra da raiz. Depois, em termos de harmonização, por acaso é engraçado que os cristais que são recomendados para harmonizar espaços são aqueles que também estão associados ao nosso chakra do coração, às nossas emoções. Ok, O quartzo rosa, ok. Faz por sentido. exemplo. Depois temos também o quartzo cristal que funciona como uma antena que amplifica a energia e que Uhum. amplifica a energia de todos os cristais que está ao pé, por isso também é super recomendado para nos ajudar a harmonizar a nossa casa. A selenite também é um cristal de purificação por excelência, são assim alguns exemplos. Mas eu Olha, volta e por meia também exemplo, faço essas partilhas na página. sim, tu tens partilhado imenso dessa informação que eu acho que é Sim, sim, extremamente sim, sim, rica, sim. porque lá está, é passarmos do calhau, da pedra, para o cristal e para a beleza e o potencial do cristal. Falaste da selenite. Queres, por exemplo, partilhar com as pessoas
os diferentes tipos de limpeza que existem, por exemplo, uma vez que a selenite também pode ajudar a limpar cristais, não é? Pelo menos tenho esta ideia, mas corrige-me, porque aqui a pessoa que percebe cristais és tu, não sou eu. Eu deixei de te ouvir, não sei se estás-me a ouvir. Onde é que ficaste? Que eu repito, não faz mal, diz-me. Estavas-me a dizer para eu falar dos vários tipos de limpeza, não é? Sim, sim, Ok. Então, pronto, como eu estava a falar na selenite, a selenite é um dos tipos de limpeza que existem para os cristais, que é super recomendada, por exemplo, para colocarmos os nossos acessórios, os colares, os anéis, ok, porque há, por exemplo, assim em barra, basta nós colocarmos ou o nosso colar ou os nossos anéis por cima, ou mesmo outro tipo de cristal, e a selenite é altamente purificadora. É dos poucos cristais que se consegue limpar energeticamente a si mesmo e aos outros. Que eu acredito que faz mais sentido, acaba por ser mesmo a limpeza na terra. ok, Porque os cristais vêm da terra. Pronto, então acaba por ser eles voltarem um bocadinho a casa, voltarem à mãe, para poderem ser limpos outra vez. Depois podemos usar também as defumações, a limpeza com água e sal, mas que aí existem montes de restrições, porque há cristais que não devem estar em contacto com água nem com sal, por isso é preciso ter imenso cuidado e conhecer as características dos nossos cristais. ok. Mas pronto, a Isso é selenite, extremamente a terra importante. e a Isso é defumação extremamente são importante. aquelas que funcionam para tudo. Ok. Eu estava a Diz? dizer, isso é extremamente importante porque eu agora, recentemente, eu não meti todos juntos. Dividi em três. Mas meti todos dentro de água e sal. E claramente fiz errado. Portanto, houve cristais que ficaram limpos e bem limpos e houve cristais, coitados, que não deviam ter ido para a água nem para o sal, mas foram. Pronto, mas isto é o meu desconhecimento, eu também estou a aprender. Este mundo lá está, é um universo que é teu. E eu vou aprendendo contigo. Às vezes recebo mensagens, e-mails, assim, ai, eu agradeço muito o contacto, mas tenho que falar com a Joana porque não, eu não sou especialista, não percebo nada. E portanto já acabei de perceber que então fiz um disparate, não é? Porque eu separei-os por textura, eu fui pela textura, mas foram todos para baixo d'água. Foram. Tenho que fazer uma nova limpeza. Sim. É assim, não quer dizer que não limpe, eles acabam por. E o problema não é energético, acaba mesmo por ser na estrutura. Por exemplo, tu tens cristais mais porosos, que se os metes em água, eles podem se começar a desfazer, ou tens cristais que na sua composição têm ferro, podem começar a Ok, oxidar. Acaba por não ser um problema energético, mas um problema físico. Vá. Acaba por ser mesmo a ok, estrutura física do cristal. ok. Ora bem, temos aqui uma pergunta. Hum, hum, hum. Então, vou lançar a pergunta. É desaconselhável ter cristais no quarto ou não há qualquer problema? É assim, no quarto, isto acaba por ser um assunto muito específico, porque no quarto não há muitos cristais que sejam recomendados, porque se tiverem uma energia muito ativa, podem acabar por perturbar-nos um bocadinho a questão do sono. Então, se Ok, forem cristais, uma celestite, uma selenite, um quartzo rosa, por exemplo, não tem qualquer problema, ou uma ametista, mas há mesmo quem prefira não ter nada para não haver ali influência. Mas se for um cristal com uma energia mais suave e mais harmonizadora, tipo, em princípio também não, só se a pessoa for muito sensível. Isso depois também acaba por ser um bocadinho o testar e o perceber ok, cada pessoa se lhe faz sentido, se sente bem ou não. Mas ok. normalmente são estes cristais com uma energia mais calma. Eu vou aproveitar esta pergunta para fazer uma pergunta. Isto é a minha curiosidade, porque eu não percebo nada disto. Porque, na sequência desta pergunta, de então, e devo ter ou não devo ter, e quais é que devo ter, surge-me uma pergunta que é: então, nós temos os cristais em algum sítio, uma caixinha, um saco, whatever, onde quer que seja. E eles têm que estar em algum lado, não é? Porque nós não deixamos da porta de casa para fora, eles estão dentro de casa. Como é que nós fazemos isto para que esteja tudo em harmonia? Porque, ok, então, se eu escolher não ter nada no quarto, é uma opção, pronto, não quero qualquer tipo de interferência e tiro do quarto, certo?
Mas de onde é que eu escolho colocar? Porque se calhar, se estiverem todos juntos também numa caixinha ou num saco na sala, toda aquela energia junta, porque isto eu acho que é uma pergunta muito pertinente, que é, então o que é que eu faço? Por exemplo, eu recebi os teus cristais e eu tirei alguns que vou tendo com mais frequência ao pé de mim, portanto o quartzo está comigo, a turmalina está comigo, a torre também está ali comigo, e são os cristais que eu tenho na minha secretária de trabalho, também tenho uma celestite e portanto estão comigo. Mas os outros, eu já os limpei à minha maneira, pronto, daquela forma que já partilhei convosco, eles estão todos juntos. E eu já dei por mim a pensar qual é o melhor sítio para os deixar, porque no quarto eu já os tirei, tiveram aqui algum tempo, depois percebi que não devia, tirei. E pensei, onde é que eu vou colocar? Porque isto então vai ter uma interferência no espaço onde ficar deixado, não é? Portanto, como é que nós podemos fazer esta gestão? Ou seja, não é vivermos obcecados com isto, mas tentar ser mais equilibrado. É assim, os cristais fazer mal nunca vão fazer. Por isso também não é preciso ter medo de os ter em algum sítio e que eles nos vão perturbar assim muito. Por exemplo, se tiveres cristais grandes que gostes mesmo até podes usar, os cristais são super bonitos, podes gostar de os ter à vista na sala, por exemplo, mas se não, se forem cristais pequenos, por exemplo, cristais com que trabalhas ou com que vais fazer algumas meditações, podemos sempre guardá-los já num saquinho de algodão ou numa caixinha de madeira. É sempre recomendado que seja alguma coisa feita de material natural, não meter tipo dentro de uma caixa de plástico ou dentro de um saco de organza ou alguma coisa assim, desde que seja ou uma fibra natural, algodão, linho, ou uma caixinha de madeira, é ok. E podes mesmo tê-los juntos. Eu, por exemplo, o meu kit dos 7 chakras, eu tenho sempre todos junto. E não tem qualquer problema. Depois, quando os vou usar, aí sim, ok, então deixa-me aqui voltar a limpá-los, voltar a energizá-los, pô-los, por exemplo, um bocadinho ao sol para voltarem a receber aquela energia toda. Eles também não se vão destruir uns aos outros, nem não há problema nenhum deles estarem todos juntos. Pronto, é porque isto é uma pergunta pertinente, não é? O que é que nós fazemos? Fiquei sem voz. Falei do efeito dos Sim, cristais. precisas de usar um cristal para o chakra da garganta segurar. Não, Não, mas não tem qualquer problema, porque há pessoas que, por exemplo, têm uma coleção muito grande de cristais. Então guardam todos dentro de uma caixinha, por exemplo, e depois aqueles que vão sentindo com os quais querem trabalhar, vão buscar e fazem a limpeza na altura e a energização e não tem problema nenhum de eles estarem guardadinhos todos juntos. Também se os quiseres ter pela casa, ou mesmo em termos de harmonização de espaço, ou mesmo em termos decorativos, por exemplo, se tiveres uma drusa super bonita e gostas de ter naquele sítio da sala, não tem problema nenhum também. ok. Vou tentar recuperar a voz. Estavas a dizer que eu tive o dia todo a ver fios de cristais para ter aqui. Isto é incrível. Se quiseres partilhar mais alguma coisa, partilha, porque fiquei sem voz. Ok, então olha, então até vou fazer aqui a ligação de vários projetos. Aí eu vou fazer aqui um bocadinho a ligação também como é que surgiu, como é que surgiu depois aqui Lua e esta parte toda do trabalho com os cristais. E isto deixa-me super feliz. Porque, como eu há bocadinho estava a dizer, que eu sentia que tinha quase dois caminhos separados e não os conseguia unir. Parece que foi finalmente aquela estrelinha que juntou as duas coisas, a parte criativa e a parte holística. Então, desde que eu comecei a fazer este trabalho, deixou de haver aquela dúvida dentro de mim, ok, então mas como é que tu juntas as duas? Mas esta faz sentido, esta também faz, mas uma sem a outra é super estranho, então acabou aqui Lua e o trabalho com os cristais e o criar dos acessórios e isto tudo, conseguiu mesmo juntar os dois pontinhos que eu me questionava tantas vezes porque é que ainda não estavam unidos. Boa, excelente. Obrigada, Nico. Reza, mas reza muito, porque isto ficou dificílimo. Entretanto, se alguém quiser deixar mais perguntas, sinta-se à vontade para deixar mais perguntas. Então, este projeto já tem um ano.
Aquilo já O tem projeto um ano. nasceu no início do ano passado. Sim, nasceu no dia 26 de janeiro de 2020. Agora já, no meio Uma deste pessoa confinamento todo, já nem sabia perdemos, bem ter aqui. perdemos a noção do tempo. Portanto, terá sido depois do workshop que nós fizemos em conjunto. Porque eu creio que nós Sim, nós fizemos o fizemos em nosso. janeiro, fizemos no início de janeiro. Exatamente, exatamente. Foi Sim, aí. nessa altura eu ainda estava a cozinhar tudo, mas ainda não estava nada cá fora. Estava a Sim, ser tudo cozinhado. e tem que ser e faz parte. E agora, brevemente, vais ter também um retiro, não vais? Sim, vou ter um retiro agora no fim do mês, que era para ter acontecido em abril do ano passado e que não foi permitido por causa desta situação toda da pandemia e que vai finalmente acontecer numa altura que eu acho que cada vez estamos a precisar ainda mais do que seria necessário se tivesse acontecido há um ano atrás. O poder parar. Este parar às vezes faz um bocadinho de confusão quando eu estar a dizer isto, ok, então mas nós estamos parados há tanto tempo e fechados há tanto tempo e vamos nos querer fechar num sítio outra vez. Mas é o sair um bocadinho daquela bolha de medo e de confusão que nos é instalada e podermos olhar um bocadinho para dentro e perceber como é que este ano, estes meses todos, mexeram emocionalmente connosco. E é mesmo esse o convite que vamos fazer. Eu vou fazer o retiro com a Vânia, que é professora de yoga. E o convite é mesmo esse, é as pessoas olharem para dentro, perceberem como é que as suas emoções ficaram mexidas, também ganharem algumas ferramentas para saber lidar com estes estados emocionais que nos são um bocadinho impostos cada vez que ligamos a televisão ou que falamos com alguém. E Sim. então vai ser por aí. É curioso porque dizias, parece às vezes até estranho, não é? Porque nós saímos de um sítio confinados e vamos voltar a confinar. A questão é uma proposta diferente, porque é uma proposta, para já porque não vamos confinar isoladamente sozinhos, não é? É uma proposta de grupo e, portanto, as pessoas estão acompanhadas. E depois porque, e pelo menos, e eu refiro sempre isto porque eu acredito profundamente na partilha, não é? Portanto, no contacto com as outras pessoas, nós ficamos sempre muito mais fortes e encontramos sempre muitas semelhanças. Portanto, é claro que as pessoas estão muito cansadas de estar confinadas e cansadas de tudo, na verdade, não é? Porque foi um ano muito marcante, muito profundo, com muita aprendizagem, com muita mudança na nossa vida, não é? Muita coisa aconteceu, tanto mais benéfico como. É assim, no limite será sempre mais benéfico, ainda que nós não consigamos alcançar essa visão e esse sentir no presente. Mas é sempre muito benéfico tudo o que nos acontece, porque são sempre oportunidades de crescimento. Então essa proposta que tu tens, claro que faz todo o sentido, não é? Porque as pessoas vão poder entrar em contacto com as próprias emoções e de reconhecerem-se também através do outro. Ainda voltando aqui ao tema dos cristais e ao projeto, sentiste que as pessoas aderiram, portanto, sentes que as pessoas têm esta curiosidade e que têm esta necessidade de, simbolicamente, não é? De se conectarem com qualquer coisa, que neste caso especificamente são os cristais, ou são, por exemplo, as limpezas energéticas, hum, pode ser outra coisa qualquer. Neste caso, no teu caso em particular, com este teu projeto, tem a ver com cristais. Sentiste que as pessoas aderiram? Foi uma surpresa para ti? Não foi? Estavas convicta que havia esta adesão? Porque isto também foi um mundo novo que tu foste abraçar e que foste encontrar, não é? Conta-nos um bocadinho como é que foste sentindo a adesão das pessoas ao teu projeto e como é que tu também te sentes crescer neste projeto, porque isto é um mundo maravilhoso. Olha, quando eu comecei aqui Lua, tinha duas vertentes, tinha um bocadinho pequenino de cristais, alguns colares, algumas pulseiras, e tinha muito ainda a parte têxtil que eu fazia, as malas, bolsas, essas coisas assim. E então a parte dos cristais foi crescendo cada vez mais, e tendo cada vez mais procura, e interessando-me a mim também.
Entretanto, já fiz uma formação em cristaloterapia, porque eu própria fui crescendo também nessa área e querendo saber cada vez mais. E então fui-me focando muito nesta área dos cristais e deixando a parte têxtil de lado. Acabou por ser um crescimento, acabou por ser uma surpresa para mim também, foi fluindo, não foi nada forçado, mas acabou de ser, por se criar ali um enfoque maior, porque era ali que as pessoas tinham mais curiosidade, que se sentiam mais conectadas. Recebo imensas perguntas, pessoas curiosas sobre os cristais. Ok, eu devo usar, qual é que eu devo usar, e porquê, e como. Às vezes há pessoas que acreditam muito e eu tento sempre cortar, cortar essa ideia. Ok, olha, no outro dia recebi uma mensagem, preciso de um cristal que me cure da ansiedade. Eu, olha, um cristal não te vai curar de nada. Pode-te ajudar, mas a mudança tem de partir sempre de nós, tem de ser sempre uma atitude nossa. É Uhum. o que eu te dizia há pouco, os cristais podem nos ajudar a ligar à energia X, mas se nós não fizermos nada, vamos continuar no mesmo sítio. E então há muita curiosidade, e há pouco dizias, ok, que é um pouco de moda, mas acho que ultimamente até têm chegado até nós modas boas. Olha, o exercício físico, a alimentação saudável, o yoga. Acho que têm sido modas que se soubermos usar de uma forma positiva, nos são benéficas e é uma forma de fazer com que estas áreas cheguem a toda a gente. Ok, pode ser por causa do lifestyle e tudo, mas Uhum. desde que nos toquem e que nos façam conexão, depois nós podemos criar alguma coisa mais profunda a partir dali. Sim, sabes que eu quando dizia moda, tem muito a ver, até a própria astrologia, percebes? As coisas são realmente cíclicas e os benefícios que existem hoje são os mesmos benefícios que existiam antes. Portanto, claro que a proposta é, olha, isto é benéfico, se utilizares de forma digna, não é? Porque é preciso haver aqui muita consciência, muita responsabilidade e muito respeito, porque estamos a falar de energia, sobretudo de energia, não é? Porque, quer dizer, isto vale o que vale e só vale ou só vai adquirir mais valor de acordo com a intenção que eu tenho e com a relação que eu crio, não é? E, portanto, que é algo que é completamente invisível. Isto é o visível. Aquilo que existe entre mim e isto, só eu é que sei. E, portanto, os benefícios, eles sempre existiram. Depois tem a ver a forma como nós vivemos isto. Daí eu ter referido que é uma questão de moda, mas é como a astrologia, portanto, as coisas são mesmo cíclicas. Obviamente que nós estamos a viver uma profunda transformação ao nível da própria consciência coletiva, mas que está longe, longe de ser perfeita, há um longo caminho para fazer, mas eu creio que aquilo que nós nos vamos apercebendo, nós na nossa geração, é que há uma adesão se calhar maior. Ou seja, se antigamente estava na moda e havia um nicho, hoje em dia está na moda, mas há cada vez mais pessoas despertas para, lá está, para os tais benefícios que também falavas, e para trazerem esses benefícios para um estilo de vida e não só como o benefício por si só. Portanto, acabam por ser um estilo de vida e este contacto com os nossos elementos, com a própria natureza, isto pode ser um estilo de vida que dita completamente tudo o que vai acontecendo à tua volta, não é? Porque nós sabemos que nós estamos em espelho e, portanto, aquilo que se passa no céu é um espelho do que se passa na Terra e vice-versa. A pandemia, a forma como cada um de nós viveu a pandemia, e isto é aquilo em que eu acredito e, portanto, não é suposto que concordem ou que discordem, é só aquilo em que eu acredito. O reflexo que eu tenho da pandemia está muito relacionado com a própria pandemia que eu vivo dentro de mim. E, portanto, há pessoas que não sabem, não estão a saber lidar e que ainda querem resgatar a vida normal, sendo que essa vida normal é só um lugar de paz podre que habita dentro delas. E, portanto, temos que evoluir, temos que crescer e temos que olhar para
o que acontece e perceber qual é a aprendizagem, qual foi a função disto. Porque nada acontece por acaso, não é? Portanto, vamos lá olhar para o melhor que eu posso retirar daqui. E, portanto, sim, há benefícios e podem corrigir, se calhar é demasiado forte, mas acrescentar pode servir. Acrescentar uma nova atitude na vida, uma nova forma de viver, uma nova forma de estar. Daí eu sentir que as pessoas estão a aderir. E daí a minha pergunta, a que te deixei, não é? Sentes que as pessoas estão a aderir? Porque eu acho que as pessoas estão despertas. Estão cada vez mais despertas. Ou cada vez mais pessoas despertas. Eu acho que cada vez estão mais pessoas despertas, porque cada vez mais pessoas têm tido perante si fases desafiantes, quer seja, olha, agora estamos numa fase desafiante coletiva que ninguém pode ficar indiferente, ou sejam questões pessoais pelo ritmo de vida louco que levamos todos os dias, então acredito que também seja por aí. Eu acho que não há muita gente que fique desperto ou que procure alguma coisa sem ter ali um ponto desafiante e visto como Uhum, negativo pelos nossos olhos aqui na Terra, que não há muita gente pelo, pelo um aspecto positivo por si só, tenha ido à procura, não. Normalmente é sempre colocada uma necessidade, a vida coloca-nos a necessidade de ir à procura de algo. Comigo foi assim e com a maior parte das pessoas com quem às vezes tenho tido partilhas também uhum. acredito que seja da mesma forma. Então Porque acho que é é por sempre aí através também da que eu dor, vejo. não é? É sempre através da dor que nós vamos crescer e que podemos evoluir. Portanto, é a dor que nos traz questionamento. Porque nós, enquanto seres humanos, não concebemos a ideia do sofrimento gratuito. Mas porquê? Porquê que isto me está a acontecer? Porquê a mim? Que mal é que eu fiz a Deus para isto me acontecer? Eu que sou uma pessoa que faz tudo direitinho, não faz mal a ninguém. Para quê, não é? Qual é a função? Eu acho que quando nós fazemos a transição da pergunta do porquê para o para quê, e vamos instigar aqui em nós este questionamento de encontrar as respostas, mas por via das perguntas certas e por via desta atitude de estar na vida de forma responsável e de forma presente, não é? Porque muitas vezes nós caímos neste erro de culpar os outros por aquilo que nos acontece. E de culpar o mundo. Parece que de repente o mundo conspira contra nós. E não é nada pessoal. Nós não somos assim tão especiais, espetaculares e tão importantes. Lamento, mas não somos. E portanto tem que haver mesmo esta consciência de que, ok, se eu quero fazer diferente, eu tenho que agir diferente, eu tenho que assumir a responsabilidade por essa diferença. Portanto, é na dor, sim, que o questionamento vem e que nós podemos pôr tudo em causa. E o receio é das pessoas que não questionam absolutamente nada. Porque isso é que é grave, não é? Tu não questionares nada, teres tudo como é o que é, então também não estás cá a fazer nada e podes partir. Porque a partir do momento em que tu não questionas, não há nada aqui. Não há como evoluir, não há como crescer, não há nada para fazer. Portanto, sim, eu também acredito e sou da opinião que tu tens de que não é quando tu estás livre, leve e solto e feliz que vais procurar e agora eu preciso mesmo de entender isto. Normalmente não é. É quando tu estás num sítio muito escuro, muito doloroso, num caminho muito solitário, que há esta busca por um entendimento e esta busca por uma conexão com algo muito superior. Muito superior a ti, muito superior à circunstância que está a acontecer na tua vida, muito superior à pessoa que pode estar envolvida nessa dor, não é? Além de ti. Portanto, o questionamento e a dor fazem parte e concordo profundamente contigo. Portanto, acho que é mesmo a partir do lugar da dor que a mudança opera. Tem, tem que ser assim. Olha, E diz-nos. quando falavas aqui na questão do porquê e do para quê, eu acho que isso acaba mesmo por ser a pergunta-chave e fazer toda a diferença, porque
Este ano já foi super desafiante para toda a gente. Eu tive mais uns desafios extras pessoais pelo caminho, como tu sabes, Uhum. e sempre que estive perante um desafio mais complicado, acho que acabou por ser fazer a pergunta de outra forma que me conseguiu trazer alguma leveza e alguma paz de espírito e também perceber o que é que eu tinha para aprender ali. E então acho que faz todo o sentido aquilo que tu acabaste de partilhar. Diz-nos uma coisa, como é que nós podemos encontrar os teus produtos sem ser através do site? Existe essa possibilidade? Podemos encontrar os teus produtos? Olha, eu tenho algumas lojas com parcerias, algumas delas são em Lisboa, mas no momento estão fechadas por causa da pandemia. Eu tenho os meus produtos, tenho parceria com o grupo 10 Palmares e tenho os meus produtos disponíveis, principalmente os colares com os cristais e as pulseiras nas Ericeiras Surf Shop do Colombo, do Cascais Shopping e do Vasco da Gama e também Ok, na 58 de Matosinhos, aqui de Peniche e da Ericeira, mas pronto, a maior parte destes pontos estão agora fechados por causa da pandemia, mas em breve espero que seja uma forma mais acessível de chegar aos produtos também. boa. Obrigada por essa partilha. Mais perguntas deixem na caixinha, está bem? Se faz favor, que torna-se mais prático para responder. Então, assim, de forma simples, para pessoas que nunca tenham tido contacto absolutamente nenhum com cristais, porque eu acredito que se calhar até há uma tendência, não é? Portanto, a tendência de quem começa. Se calhar não existe tendência nenhuma, nem existe nenhum padrão, não há nenhum perfil do consumidor definido, mas isto é curiosidade minha. Será que há um padrão, um perfil de os iniciantes, os estreantes, que tipo de cristais é que as pessoas começam por querer adquirir e ter com elas? Olha, eu acho que isto depois acaba por ter muito a ver com questões específicas que perturbam as pessoas e que elas estão à Uhum. procura de algum tipo de ajuda. Há muita gente que procura os cristais por proteção, que vai especificamente buscar um cristal de proteção e muitas vezes, a maioria das vezes, de quem procura este primeiro contacto tem alguma coisa a ver com uma questão emocional. Ou por causa da ansiedade, ou para encontrar ali algum tipo de estabilidade, acho que acaba por ser um bocadinho por aí. Não há um padrão super definido, mas normalmente está sempre ligado a alguma questão emocional pela qual a pessoa está a passar na altura. Em relação à ansiedade, é aquelas perguntas que mais me fazem mesmo, é que cristais é que podem usar Uhum. para ajudar nessa situação. Mas de resto não tenho assim, não te consigo dar uma guia específica do tipo de cristal. O primeiro cristal que as pessoas costumam adquirir. Olha, o meu primeiro cristal é um cristal não é muito conhecido, foi um jaspe vermelho. Sentia-me também um bocado desenraizada e meio perdida, então fui à procura especificamente de um cristal de enraizamento. Neste caso também não fui, ok, deixa-me aqui experimentar este mundo novo e o que é que me pode ajudar. E então acaba Ok. por, acaba por ser assim que as pessoas entram Ok, neste isto é mundo. curiosidade, porque às vezes poderia existir aquele perfil básico de a pessoa começa, e isto é uma tendência, a pessoa começa sempre por aqui, portanto, mas não tem que ser, era mesmo apenas uma curiosidade minha. E agora gostava de te pedir, caso queiras também partilhar connosco, porque ainda há pouco falaste da questão dos chakras, por exemplo, e talvez seja interessante partilhares. Que tipo de cristais é que estão associados a cada chakra? Pode ser interessante para as pessoas também terem esta visão e este conhecimento. Portanto, de acordo com cada chakra, podemos conectar com este cristal, sendo que, e sempre salvaguardando isto, é sempre uma escolha intuitiva e, portanto, a pessoa escolherá sempre de forma intuitiva um cristal para se conectar. Mas aproveitando este conhecimento, que tipo de cristais é que as pessoas podem
identificar em cada chakra. Olha, deixa-me só ver se a ligação melhora um bocadinho. Conseguiste escutar o que eu Eu não perguntei consigo perceber. ou não? Eu posso também deixar escrito. Conseguiste ouvir? Não Consegues consegui escutar-me? mesmo perceber e acho que isto ainda não mudou. Estamos com problemas técnicos. Lá em casa, podem só partilhar se estão a escutar-nos às duas, a uma melhor do que a outra, só para percebermos e também podermos aqui ajustar ou melhorar. Vamos só aguardar um bocadinho para ver se temos aqui algum feedback. E eu já repito. Ora bem, dizem que sim, que nos conseguem, ok. Pelos vistos está tudo ok, conseguem escutar-nos perfeitamente. Joana, tu consegues escutar-me a mim? Agora? Não, Não. Não. acho que a minha internet não está nos melhores dias. Então, consegues ler comentários? Ok, dizem que nos ouvem bem às duas. Eu vou só escrever aqui. Perguntaste-me se eu consigo ler, Sim, se consegues ler os não meus consegues comentários. mandar aqui. Consigo ver as perguntas, por isso conseguir escrever. Porque assim eu posso deixar aqui, isto temos que aproveitar, se há aqui uma caixinha, vou escrever. Ora bem, podes indicar os cristais de cada chakra. Vamos lá ver se a Joana consegue ler e responder. Porque as pessoas estão a escutar-nos às duas, portanto isso já é bom sinal, Ok. ok? Conseguiste perceber, Joana? Deixa eu aguardar um bocadinho que a internet da Joana pode estar aqui com alguns problemas. Só um segundo. Porque eu consigo vê-la em tempo real, pelo menos dá uma sensação que não está a falhar nem a ligação não Ainda não quebrou. consigo ouvir mesmo. Alguém pode deixar a pergunta aqui na caixinha dos comentários, que assim. Olha, vou aproveitar esta pergunta. Pode ser que a Joana veja esta pergunta. Há pouco a Joana já tinha falado da questão dos cristais no quarto, que existem poucos que são adequados, e que há pessoas que preferem mesmo não ter. Joana, consegues ver as perguntas? Eu consigo ver. Ok. Olha, Só me aparece aqui quer, a pergunta. Olha, eu vou fechar a ligação e volto. queres sair e voltar a entrar? Sim, 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 deixa-me fazer isso. Ok. Ora bem, então vamos aqui aguardar que a Joana volte a enviar o convite para que eu possa adicioná-la novamente à conversa. Eu já vou voltar a deixar a questão. Entretanto, temos aqui esta pergunta da Mara. Segundo o que eu entendi, existem poucos cristais que se devem manter no quarto, portanto, dormir com cristais debaixo da almofada, não sei. Ora bem, vamos lá ver se a Joana, entretanto, já conseguiu chegar aqui ao pé de nós novamente. Se vocês tiverem mais questões, por favor, deixem também aqui na caixinha para que depois eu possa selecionar e também partilhar com a Joana. Alguma curiosidade, se quiserem também partilhar a vossa experiência com cristais, se tiverem, também podem fazê-lo. Pode ser interessante também para quem está presente ler o vosso feedback e até poderá haver aqui alguma identificação com a experiência uns dos outros. Eu confesso que a minha experiência com cristais ainda é muito, 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 muito pouca.
e, portanto, não sou a melhor pessoa para falar de benefícios e de estratégias e quais os melhores e os piores, portanto, não vos consigo aconselhar nesse sentido. A Joana deve estar a tentar. Aqui algum problema com a internet. Portanto, isto são as questões tecnológicas. Não podemos fazer nada. Vamos aguardar um bocadinho. Obrigada também pela vossa paciência e pela vossa disponibilidade. É bom sinal também. É sinal que estão interessados. Eu gostava muito de ver as vossas curiosidades satisfeitas, mas não consigo ser eu. Não vos consigo levar esse conhecimento. Se tiverem outras questões diretamente para mim, que eu possa responder, sintam-se também confortáveis para deixar. Tem que ser, tem que falar convosco, porque senão não pode haver momentos parados. Isso é a morte do artista. Estou disponível para responder a perguntas que vocês possam ter, está bem? Sintam-se à vontade. Ora bem, então, a Joana já está aqui. Vamos lá ver. Se entretanto ela consegue. Estás a voltar. Ok. Consegues escutar-me? Eu ouço-te perfeitamente. E tu a mim? Estou com uma liga. Consegues escutar-me? Não sei se alguém me vê. Eu consigo ver e consigo ouvir. Tu consegues ver e ouvir? Eu não te consigo ver. Ouvir ouço com montes de cortes. Ok. Então será É mesmo aqui mesmo a da minha tua. ligação que está perto. Será da tua. Será da tua ligação. Ok. Olha, eu vou deixar aqui uma pergunta e se tu conseguires ver a pergunta, por favor, tenta responder. Mesmo que não me consigas ver a Olha, mim, tenho pronto. aqui uma pergunta agora. Apareceu-me aqui uma pergunta, Ok. que é a Ana Domingos está a perguntar se os cristais, depois de estarem limpos, se podem ser usados em todo o lado. Sim, sim. O importante é mesmo, principalmente quando adquirimos um cristal, quando um cristal vem pedido que é mesmo aquela vez que é mesmo necessário fazermos a limpeza. Depois já vai, já fica um bocadinho ao critério da nossa intuição, percebermos quando é que o cristal precisa de ser limpo, mas sim, depois de estarem limpos, podemos usar os cristais em qualquer lado. Ok. Olha, se me conseguisse escutar, consegues ver a pergunta que está aqui, fixa, na janela? Que cristais é que são Eu consegui direcionados ver para a cada tua chakra? pergunta. Eu vou Deixa-me ver a tentar que eu deixar. respondi. Ok. Ok. Eu vou deixar aqui mais uma pergunta que surgiu antes, antes de saíres e voltares a entrar, que eu tentei responder, mas não sei se. Pronto, o que eu disse foi que já tinhas falado um bocadinho sobre isto, sobre existirem pouquíssimos cristais que são aconselhados para manter no quarto. E portanto a pergunta é: dormir com cristais debaixo da almofada faz mal? Isto é uma pergunta muito específica. É assim, eu acredito que os cristais nunca nos fazem mal. Dormir com os cristais debaixo da almofada, só se for o único cristal que é assim mais recomendado para dormir debaixo da almofada é uma ametista. De resto, não é, não há assim uma recomendação específica para isto, até porque vai ser mesmo para mim, eu nunca experimentei fazer, não tenho qualquer experiência pessoal com isso.
mas se a pessoa sentir o impulso e experimentar e achar que até dorme melhor, também não tem problema nenhum. Alguém estava a perguntar qual é que é, para eu dizer, os cristais associados a cada chakra? Não sei se também era essa a pergunta que tinhas Sim, feito. essa era a pergunta que eu tinha começado por fazer antes disto ter bloqueado e depois pedi a alguém para escrever para poder fixar aqui. Portanto, sim, Ok, se conseguires esclarecer nesse sentido, excelente. ok. Eu não Então sei é se sabes assim. todos de São cor, os se cristais, há tiveres muitos alguma cábula, cristais, usa. mas eu vou explicar de outra forma. Porque é assim, Ok, há muitos cristais para cada chakra. Cada chakra está associado a uma cor. Para quem não sabe, o chakra raiz é o vermelho, o segundo chakra é o laranja, o plexo solar, o terceiro, é o amarelo, o cardíaco é o verde ou o rosa, garganta é o azul mais clarinho, terceiro olho ou lilás ou o azul índigo, chakra da coroa ou lilás ou o branco. Por isso, muito intuitivamente, nós conseguimos associar as cores, e como a natureza é perfeita, as cores dos nossos chakras são correspondentes às cores dos cristais a que essa energia diz respeito. O chakra da raiz, para além do vermelho, também são os cristais pretos, também ok. são cristais para o chakra da raiz. Olha, temos a turmalina, jaspe vermelho, obsidiana, cianite negra. São há poucos dias na página. Depois, para o chakra sexual, temos, por exemplo, a cornalina. Para o plexo solar, o olho de tigre ou o citrino. Para o chakra cardíaco, olha, o quartzo rosa, malaquite, aventurina, amazonite. Um mundo. Garganta, os cristais azuis, calcita azul, cianita azul, água marinha. Para o terceiro olho, podemos usar a ametista, por exemplo, ou a sodalite. Ou, eu estou a olhar para o lado porque eu tenho aqui uma caixa com alguns cristais até para eu me ir Sim, relembrando. sim, sim. São imensos. E depois, para o chakra da coroa, selenite, quartzo cristal, a ametista também serve. Há alguns cristais que têm quase como uma energia intermédia, então funcionam no chakra, por exemplo, podem funcionar no segundo e no terceiro, como o caso do olho de Ok, tigre, ou a ametista, que serve para o sexto e para o sétimo. Mas, olha, pus essa informação ainda esta semana, penso eu, por isso facilmente também conseguem ver ok. esse post lá no Instagram e aceder. Ok, então, portanto, se houver estas questões, se houver estas, mais do que questões, se houver esta curiosidade também em conhecer melhor que cristais é que estão associados a cada chakra, também como é que se pode fazer uma limpeza. A Joana tem na página da Quilua, portanto, esta informação, ela tem vindo a acrescentar esta informação na sua página, no seu feed, e portanto, vocês conseguem, além de ver os produtos que ela cria, com os próprios cristais, também conseguem ter esta informação que é bastante útil e que é a tal informação que vem fazer a diferença, que vem acrescentar valor ao produto em si. Ora bem, temos aqui mais uma pergunta. Mais uma vez, eu vou partilhar esta pergunta, mas acaba por ser um bocadinho aquilo que a Joana já tinha partilhado, não é? Que tem a ver com um bocadinho pela intuição, por aquilo que a pessoa sente quando se conecta com o cristal. Queres acrescentar alguma coisa? É assim, há cristais que por si só nos ajudam, nos promovem um estado de calma que nos ajuda a chegar também a um estado meditativo de relaxamento mais profundo, como a ametista, por exemplo. Mas se durante a nossa meditação nós quisermos trabalhar um assunto específico, por exemplo, se estivermos a fazer uma meditação guiada com um objetivo específico, podemos tentar ir buscar um cristal, ou pela nossa intuição, ou que vá de encontro ao tipo de energia que nós queremos estar a trabalhar naquele momento. Ok. À medida que a Joana está a responder às questões, se ficar alguma dúvida, ou se surgirem outras, por favor, não hesitem e deixem também aqui novamente, a vossa curiosidade, está bem? Porque às vezes não ficamos logo satisfeitos com a resposta e precisamos ou de outro caminho ou de outro tipo de resposta e, portanto, sintam-se à vontade. Ora bem, mais perguntas?
que possam... Ok, temos aqui outra pergunta, mas também já falaste um pouco sobre isto, não é? Quais é que são os efeitos energéticos dos cristais? E, portanto, não sei se queres voltar a acrescentar, porque a pessoa também pode ter chegado depois desta explicação. Nós temos cristais para quase todo o tipo de funções, entre aspas. Tanto temos cristais que nos ligam a uma energia mais terrena, que nos ajudam a enraizar, como temos cristais que nos ajudam a expandir. Por isso, os efeitos energéticos podem ser os mais variados consoante aquilo que nós estivermos à procura. Consoante o cristal com que formos trabalhar, claro. E a nossa Ok, intenção, que também pode ser a mais variada exatamente. possível. Ora bem, temos também aqui uma pergunta da Ana Domingues que coloca: Joana, acredito que os cristais é que nos escolhem consoante o que mais precisamos de trabalhar. O que vos parece? Sim, acaba por ser um bocadinho daquilo que tens estado a partilhar. Sim, eu acredito mesmo nisso, que mais do que nós sermos nós a escolher os cristais, faz ainda mais sentido e é um trabalho ainda mais profundo quando é o cristal que nos chama e que nos mostra que caminho é cá a ser trabalhado. Acredito que sim também. Olha, entretanto, em jeito também de fecho, existe aqui alguma novidade? Existe alguma coisa nova que podemos aguardar? Alguma coisa que estejas a preparar diferente? Tenho aqui mais uma pergunta. Olha, eu estou aqui com um projeto enorme entre mãos, mas é Ok, mais a ver com a Quilua, mas é para lançar mais no fim do ano, por isso ainda ok, não posso pronto. revelar muita coisa, ainda está muito no início, mas vem aí algo em grande, pelo menos para mim, onde eu estou a pôr muita energia minha, muito amor e muito carinho. E fico também sempre à espera de sugestões ou de, às vezes, coisas que as pessoas gostavam de ver na página, gostavam de ver na Ok. loja, ou sugestões de conteúdo, sintam-se também à vontade de me Olha, fazerem chegar essa aproveitem esta janela, informação. Também aproveitem este para deixar sugestões à Joana, caso tenham alguma. Entretanto, temos aqui mais uma pergunta, portanto, qual o cristal mais indicado para enraizar? Portanto, já falaste há pouco um bocadinho destes cristais, sendo que a turmalina, por exemplo, era um dos que tu tinhas falado, não era? De enraizamento, creio que foi. Sim, são os cristais que estão associados ao chakra da raiz. Olha, temos a turmalina, jaspe vermelho, cianite negra, cristais vermelhos e cristais pretos. Depois aí a escolha não há um que se possa dizer que é melhor do que outro. Acaba por ser aquele com o qual a pessoa sente maior. Ok. Olha, não sei se queres partilhar mais alguma informação ou mais alguma curiosidade connosco. Do vosso lado aí em casa, não sei se têm mais algumas questões, ou se ficaram, satisfeitos com o que foi aqui partilhado. Do meu lado, Joana, eu quero agradecer a tua disponibilidade, e a tua presença. Eu sei que isto foi uma estreia, e eu falo por experiência própria, portanto, às vezes isto parece assim um pouco assustador, não é? Porque acabamos por ficar muito expostas, e no teu caso em particular, porque a tua página recentemente começou a ter visibilidade de quem é a fundadora, não é? Mas no início era muito uma página com o produto em si. E nós sabemos que as marcas cada vez mais, olha, e a Clara está aqui connosco, as marcas cada vez têm que estar mais humanizadas e têm mesmo que ter uma pessoa associada, não é? Esta energia que se sente, porque na tua página sente-se que é algo feito com muito amor, com muita dedicação e que é uma arte, que é a expressão da tua arte. Mas também é preciso mostrarmos quem somos, não é? Dar uma cara, dar uma voz, e tu podes ir fazendo isto no Oxigênio da Alma, por exemplo. Nós ouvimos a tua voz, que é uma voz muito bonita, que é uma voz muito melodiosa,
Portanto, naquilo não nos apercebemos disto, mas depois as pessoas também são curiosas e vão investigar e também vão perceber que há outro projeto paralelo. Mas é importante esta visibilidade. Eu trago, a semana passada perguntaram-me como é que eu escolho, qual é que era o meu critério para escolher os meus convidados. Bom, eu comecei por dizer que o primeiro eu escolho quem eu quero de acordo com os meus gostos. Sobretudo, de acordo com os benefícios que eu vou encontrando para mim e que eu acredito e confio que, se são bons para mim, serão igualmente bons para quem me acompanha, porque as pessoas que me acompanham é porque, acredito eu, sentem que eu lhes acrescento algum valor. Então, este é um valor que é meu, mas que é partilhado com todas as pessoas com quem eu vou privando, com todas as pessoas com quem eu vou estudando, com quem eu vou trabalhando e, portanto, também contigo. Eu já tive a oportunidade de conduzir um workshop, temos a nossa parceria das Conversas com a Lua e, portanto, fazia-me todo o sentido ter-te aqui comigo, dar uma cara e uma voz à minha parceira destas conversas e também trazer este conhecimento sobre os cristais e fazer esta diferenciação, não é? Do que é só uma pedra e de que forma é que nós nos podemos conectar com algo, que eu costumo falar muito desta questão da fé, que é algo invisível, que não se vê, assim como a conexão que nós podemos criar com uma pedra, não é? Com um cristal, neste caso. Eu estou a dizer pedra porque eu sei que existe muito este preconceito associado ao objeto. Ok, é uma pedra, mas agora desde quando é que isto tem algum valor? E, portanto, é um valor que é invisível e não se mede e não se transmite, não se partilha, portanto, é muito pessoal. Então, era esse o meu propósito com o nosso live, com o trazer-te aqui. Espero que as pessoas tenham gostado, espero que tenha sido útil, espero que também para ti tenha sido uma experiência positiva e que tenhas gostado e quem sabe a partir de agora nós não te encontremos também a fazer lives e a falar sobre cristais, que eu acho que pode ser muito interessante. Entretanto, tens aqui a Heloísa a dizer, é bom ver a carinha por detrás da página incrível que Lua, obrigada por tudo, Joana. Portanto, é mesmo isto, não é? É humanizarmos a nossa marca. Queres dizer alguma coisa? Estás tímida? Estás envergonhada? Não. Não é o meu objetivo, é mesmo só Olha, reforçar aqui. Fico super agradecida em primeiro lugar a ti pelo convite, por teres aceito a nossa parceria mal eu te a propus, da Claro. Conversas com a Lua, e fico super agradecida a todas as pessoas que aqui estiveram, a todas as pessoas que, pelas mensagens incríveis que eu recebo quando as encomendas lhes chegam, tipo, uou, sente-se mesmo o carinho com que isto foi feito, com que cada pormenor, cada mensagem que eu envio, tento sempre enviar uma mensagem escrita à mão a cada pessoa, com aquilo que estou a sentir naquele momento. Tenho aqui uma mensagem, vocês vão ver que tenho a agradecer. está em espelho, mas está aqui uma mensagem que a Joana enviou numa encomenda, isto ao contrário, diz vida, pronto, vocês não conseguem ler, eventualmente, porque está em espelho, mas é uma das mensagens personalizadas que tu enviaste numa encomenda. Obrigada, Joana. Olha, e tenho que pedir desculpa por estas falhas técnicas todas. Não, essas também desculpas são... Não, eu nem aceito desculpas por falhas técnicas, não são falhas humanas e, portanto, nós não temos que pedir desculpa por algo cuja responsabilidade não é nossa. Não, isto acontece e, portanto, nós temos só que adaptar-nos ao que está em cima da mesa. Portanto, nem pensar, nada de desculpas. Ora bem, este fim de semana temos artigo, segunda-feira temos lua nova, uma lua nova em Carneiro e, portanto, vamos lançar o artigo quando? Amanhã ou domingo? Vou lançar amanhã às 10. Ok. Amanhã às 10 da manhã. Pronto, então fiquem atentos e podem partilhar também o vosso feedback se quiserem desta parceria. Não sei se estão a gostar da forma como eu vos faço chegar o conteúdo, se gostam da minha escrita, se conseguem sentir às vezes a minha ironia, o meu sentido de humor. Porque eu tento trazer alguma leveza, mas também gosto de trazer aquele lado mais pragmático do que é.
mas também é importante sentir-vos, não é? E portanto, deixem o vosso feedback, deixem as vossas opiniões, podem fazê-lo por mensagem privada, obviamente. Vamos terminar por aqui, vamos para fim de semana. Um beijinho enorme a todos. Joana, muito, Beijinho. muito, 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 muito obrigada. A ver se em breve também estamos juntas Obrigada, eu. presencialmente. Já é possível, portanto só temos que tratar das nossas agendas. E a todos os que vieram, a todos os que ficaram e participaram, profunda gratidão. Muito obrigada. Obrigada A de live vai coração ficar mesmo. disponível, portanto podem depois aceder e partilhar. Sintam-se à vontade. Um beijinho. Beijinho.